Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos aí à nossa aula de nutrição e dietética. Eu venho apresentar, alguns outros temas que serão cabíveis nessa disciplina e tantas outras, uma vez que eu acho que a gente já explorou um conteúdo já bacana em nutrição e dietética. Eu venho explicar para vocês a importância da terminologia. Tá? Mas vamos entender então o que é a terminologia. Pessoal, a terminologia dentro da área da enfermagem ou dentro da área da saúde são termos específicos para que a gente possa se referir a determinadas situações, a determinados órgãos, e é fundamental a determinados procedimentos, e é fundamental que os profissionais da enfermagem tenham o conhecimento dessas terminologias. Obviamente, são inúmeras terminologias às quais nós vamos nos deparar em nossa área. Porém, as principais nós deveremos ter os devidos conhecimentos, porque nós vamos ler prontuários do paciente, nós passaremos informações a outros profissionais e é super cabível que que a gente detenha desse conhecimento, tá? Tanto verbalmente nós utilizaremos essas terminologias como através da escrita, porque também dá uma certa formalidade, traz a questão da ciência propriamente dita. Então é fundamental que nós tenhamos esse conhecimento. Antemão eu direi a vocês que decorar a todos eles é praticamente impossível, mas os mais frequentes nós precisamos sim de ter desse conhecimento. Precisamos também mais para frente, talvez, adquirirmos um dicionário que contenha as principais terminologias, porque isso será de muita valia, será muito útil pra gente, tá? Então eu coloquei aqui para vocês algumas terminologias mais frequentes, tá? Pessoal, vamos tranquilamente em relação às terminologias, porque vamos adquirir uma familiaridade, com o passar do tempo, à medida que vamos utilizando, empregando em nossas atividades, do dia a dia em que os professores solicitam para a gente. Essas terminologias, elas serão cada vez mais comuns ao nosso dia a dia, ao nosso linguajar, mas é uma coisa que vai acontecendo naturalmente, tá? Então não fiquem preocupados quando vocês verem ali tantas terminologias que a professora colocou, é para que vocês tenham esse devido material, mas não precisamos nos preocupar em decorar tudo, tá? Então vamos começar aqui com os principais. Vamos lá. It. Tudo que termina, o sufixo it significa inflamação. Otite, inflamação da garganta, tá? Então, bronquite, inflamação dos brônquios. Então, o sufixo, esse finalzinho da palavra, que termina com it, ele está vinculado à inflamação. E o prefixo nos dará a entender qual é o órgão que está de fato inflamado, tá? Então, tudo que termina com it é inflamação, tá? Quando o nosso paciente tem algia, significa que ele tem uma dor, tá? Então, o seu paciente refere algia, tá? Ele refere uma dor. E aí, as algias, elas determinam o prefixo da palavra, ela vai dizer qual é o órgão que dói, tá? Como aqui, por exemplo, podalgia, tá? Podalgia, o paciente sente dor nos pés, tá? Então, isso nós vamos entender que a algia refere-se à dor de um paciente, ok? Quando nós falamos aqui, veja só, lise. Lise significa a quebra, tá? A degradação. Como, por exemplo, aqui, bacterolise, a quebra da bactéria, tá? Então, é sempre muito interessante que a gente fique atento ali a esses termos, tá? E fazermos essa devida vinculação, tanto do sufixo, que é o finalzinho da palavra, como com o prefixo, tá? Então, vamos lá. Algia, dor, tá? Tudo que tem algia significa dor. Cito, citologia, o estudo da célula. Tudo que termina com logia é estudo. Oto, ouvido. Tudo que termina com emia,
sangue, por exemplo, bacteremia, presença de bactéria no sangue. It, inflamação. Otite, bronquite, inflamação, ok? Rinite, inflamação do rino, do nariz. Isso vocês vão aprender, tá? Tudo que termina com oma, como a professora já explicou, tumor. Patia, cardiopatia, enfermidade do coração, tá? Tudo que termina com fagia está relacionado a comer. A afagia, o paciente que não come, que não se alimenta. Tudo que termina com pineia, respiração. Vamos lá? Taque, tudo que é taque é muito. Taquipneia, respiração acelerada. Tudo que começa com brade é baixo. Bradipneia, respiração mais baixa, ok? E aí a gente vai aprendendo. Penia, deficiência, tá? Ósteo, osso. Tudo que termina com úria, urina. Proteinúria, saída de proteína na urina, tá? Necrose, morte dos tecidos localizados. Otalgia, o ouvido, algia, dor de ouvido, tá? Tenalgia, algia, dor tenal, dor no tendão, tá? Flebite, tudo que termina com it, inflamação. Flebite é inflamação de uma veia, tá? Aí eu deixei um monte de terminologias aqui para vocês. Não vamos ficar desesperados em decorar tudo isso de uma vez, eu só deixei aí como material de apoio para vocês, tá? Mas é super importante que a partir de hoje a gente já tenha assim esses devidos, essa devida forma de nos expressarmos. Paciente comeu, não é assim. Paciente aceitou a dieta, paciente recusou a dieta, paciente aceitou parcialmente a dieta. Seu paciente, quando ele estiver muito quieto, quando ele estiver muito para baixo, né, digamos assim, muito introspectivo, dizemos que esse paciente ele é um paciente apático, tá? Ou então quando os movimentos físicos também estão diminuídos, ele não tem vontade de deambular, ele está muito caidinho, podemos chamá-lo de prostrado, tá? Então nós utilizamos dessas formas para nos designarmos a esse estado do paciente. O paciente pode estar prostrado, um paciente bem mais retraído, sem muitos movimentos físicos, sem falar muito. O paciente pode estar apático, é quando ele não tem reação frente às situações que lhe acontecem, nós chamamos dessa forma, tá? Agora, quando o seu paciente conversa, nós falamos que ele está contactuante, não é falante. Meu paciente está contactuante e consciente, tá? Então, quando o seu paciente se manter consciente em tempo e espaço, né? Que a professora falou que a partir de então sempre será muito importante que vocês avaliem o nível de consciência do paciente, desculpa a cachorrada. Como que a gente vai avaliar? Sempre perguntando algo, sempre estendendo uma conversa para que de fato a gente possa avaliar esse nível de consciência do paciente. Então é sempre algo muito importante de nós relatarmos, da gente anotar nessas fichas desses pacientes que serão frequentes em nossa rotina, tá? Então, pessoal, a gente vai se adaptando. Inchado é um termo que não é cabível na área da saúde. Nós falaremos como esse membro está o quê? Edemasiado, tá? Ele apresenta edema, a gente não fala inchado. Quando um vaso sanguíneo se rompe, o sangue é liberado e temos ali uma coloração, eu não vou falar, o paciente apresenta roxo, paciente apresenta hematoma, tá? Paciente refere dor? Não, paciente refere algia, ok?
meu paciente não tem febre. Quando a gente coloca o A, por exemplo, né, afebril, significa que ele não tem febre. Meu paciente não tem febre, eu preciso anotar isso. Aí eu digo que ele está afebril. Deixa eu só passar antes para vocês alguns truquezinhos para que nós possamos entender, né? Tudo que começa com hiper é muito hipertensão, pressão arterial alta, hiperglicemia, níveis de glicose altos no sangue, tá? Hipertensão, hiperglicemia, tudo que começa com hiper, muito. E hipo é baixo, hipotensão, hipocalórica, pressão arterial baixa, hipocaloria, que tem poucas calorias, tá? Então, nós temos aí esses macetes para nos ajudarmos. Isso vai se tornar comum. Fiquem tranquilos, tá ok? Paciente que fuma e que bebe, tá? Que tem esse estilo de vida, chamamos esses pacientes de etilistas, tá? Que é sempre muito importante na hora em que você fará o relatório desse paciente, tá bom? Biópsia. A biópsia é uma remoção e exame de tecidos ou de outro material vivo, né? Para análise, para descobrir qual é a alteração desse tecido, chamamos esses exames de biópsia, tá? Choque. O choque é quando o organismo ele entra num colapso circulatório, não é um choque de tipo um choque elétrico, não, é quando temos no organismo um colapso circulatório. Cianose é quando a pele do meu paciente fica azulada, arroxeada, em decorrência de uma má distribuição de oxigênio. Logo, você não vai poder falar, meu paciente está roxo. Não, meu paciente está cianótico. E coma, o coma é um estado avançado ali da inconsciência do meu paciente, tá? Então, chamamos de coma o estado de inconsciência, em que meu paciente não abre os olhos, meu paciente está acamado, não tem nenhum tipo de movimento. Chamamos isso de coma, tá? Congestão. Quando eu falo, meu paciente apresenta congestão cardíaca, significa que tem um acúmulo de sangue local. Desinfecção, destruição e remoção de organismos patogênicos através de agentes químicos, tá? Então, quando a gente faz a desinfecção, significa a destruição e remoção dos organismos patogênicos, tá? Principalmente pela utilização de agentes químicos, de soluções químicas. O edema, acúmulo de líquidos em vários locais, tá? Por que o edema pode acontecer? Em casos de pacientes que apresentam um aumento considerável da pressão arterial, pacientes obesos, pacientes com complicações renais que retêm muito líquido, ali dizemos que esse paciente tem um edema. Vamos conhecer um êmbolo. Um êmbolo é um trombo ou um coágulo circulante. Então, até então, o trombo ele pode se centrar nos membros inferiores, que são as pernas, tá? E aí, esse trombo, ele pode, através da própria corrente sanguínea, sair desse membro inferior e chegar até algum outro órgão. A partir dali, ele se torna um êmbolo. Então, é uma coleção de sangue, né? Pessoas que têm ali um sangue mais espesso ou tem a patologia da hipertensão, né? Essas pessoas que podem ter complicações renais ou pacientes que estão muito tempo acamados podem ter esse tipo de complicação. Então, um êmbolo é uma coleção de sangue que através da corrente sanguínea ela pode circular e aí ela pode alojar-se em um dos órgãos e isso pode ser fatal, como a embolia pulmonar, tá? Por quê? O nosso pulmão ele é um órgão essencial, porque através da respiração nós eliminaremos o gás carbônico, que é tóxico, e absorveremos o oxigênio. Então, quando há um êmbolo presente nas vias respiratórias, consecutivamente essa troca gasosa fica prejudicada. Esse paciente pode vir a morrer, tá? Empiema, presença de pus em uma cavidade. A gente já entendeu que o pus ele é decorrente de um processo provavelmente inflamatório ou infeccioso. Então chamamos este órgão, essa situação de empiema. Quando há a presença desse abscesso, essa coleção de pus em um determinado órgão, em um determinado sistema, tá? Enterose, torção de uma articulação.
Intubação, inserção de um tubo principalmente na traqueia, né? Quando o pulmão do meu paciente não conseguir realizar as contrações necessárias para que assim possa realizar essa troca gasosa, absorver oxigênio, serão necessários esses procedimentos, tais como a intubação. Então, agora a gente já sabe o que é a intubação propriamente dita, tá? Espasmos. Espasmos é quando o paciente tem uma contração involuntária, ou seja, ele mexe determinados membros, por exemplo, um membro superior, sem ao menos ter a vontade, né? Porque esses membros eles têm uma movimentação voluntária. Eu vou me mexer porque eu quero, mas nesse caso, esses movimentos eles são involuntários. Normalmente pacientes com déficits neurológicos, né? Porque é o cérebro que manda esses estímulos e eles não conseguem controlar. Então chamamos o espasmo de movimentos involuntários, tá? Estase, a estagnação de sangue ou outros líquidos. Estenose, estreitamento, tá? Por exemplo, estenose, quando alguma veia pode sofrer esse estreitamento e prejudicar a toda a circulação, tá? Estomatite, inflamação da mucosa oral. Estupor, inconsciência total ou parcial, tá? Expectorar, a eliminação de um muco, por exemplo, os nossos pacientes, principalmente acamados, que têm alguma patologia respiratória, a tendência é que se acumulem muito muco, acumule-se muita secreção, né, em decorrência dessa imobilidade prolongada, e essa secreção, ela pode gerar um outro processo inflamatório, então a gente sempre estimula a expectoração dessa secreção, né, através da administração de medicações adequadas, ou através também do estímulo da ingesta hídrica, porque quanto mais líquido meu paciente consumir, essas secreções ficarão mais líquidas e mais fáceis de serem liberadas, tá? Então, fissura, suco ou fresta, tá? Algumas fissuras chamamos ali como se fosse o espaço, tá? O suco ou fresta. Flácido, mole ou alargado. Flebotomia, incisão de uma artéria, e fricção é o atrito, tá? Gangrena é a morte tecidual ou necrose com putrefação, tá? Com sinais ali de inflamação. Eu deixei um monte de terminologias para vocês. Lembre-se aí que não necessitarão decorar a todas elas, as mais usáveis, né? Essas que a gente já vai passando a vocês, mas é muito importante sim que a gente vá tentando se habituar, lendo um pouquinho, né? No dia a dia, nos familiarizando com esses termos para que assim eles se tornem mais pertencentes da nossa vida profissional. Pessoal, muito obrigada. Vamos ter mais discussão ali no fórum. Deixei o material aqui para vocês, tá? E a gente vai nos familiarizando com esses termos. Muito obrigada!